Bem-vindos ao debate. Se eu te dissesse que a dor de ser rejeitado, sabe, ou de sentir uma vergonha profunda, acende exatamente as mesmas áreas do seu cérebro que a dor física de queimar a mão em um fogão quente, você acreditaria? Nossa, sim. É uma coisa meio assustadora de se pensar. Muito! E hoje nós vamos explorar justamente a neurociência e a psicologia por trás da forma como nós nos protegemos do mundo. Exatamente. A nossa discussão hoje vai mergulhar nas ideias centrais da obra da Brené Brown e, claro, tentar responder a uma daquelas questões mais desafiadoras da experiência humana, né? Com certeza. A nossa lente hoje é aquele famoso discurso do Theodore Roosevelt sobre o homem na arena. E o grande dilema que se apresenta é tipo, abraçar a vulnerabilidade, tirar a sua armadura e assumir riscos emocionais reais é mesmo o único caminho verdadeiro para uma vida conectada? Ou, por outro lado, será que a proteção cautelosa de si mesmo, sabe, manter aquele escudo sempre erguido e testar o terreno antes de pisar, não é, na verdade, uma defesa completamente racional contra danos reais? Eu vou argumentar que sim. Que evitar a vulnerabilidade muitas vezes é um instinto de sobrevivência vital. E eu vou defender a tese central do material. A ideia de que a vulnerabilidade não é sob nenhuma métrica uma fraqueza. Ela é a definição mais pura de coragem. É a disposição de aparecer e ser visto, sabe, quando você não tem nenhum controle sobre o resultado. Uhum. E, mais do que isso, sem a vulnerabilidade, a criatividade, o amor e a empatia simplesmente não conseguem existir. Eu entendo, mas eu vou atuar como o contraponto prático dessa visão. Porque se nos olharmos de perto para os próprios dados empíricos que o livro traz sobre trauma e vergonha, a história muda um pouco. Fica muito claro que evitar o risco emocional para não se ferir é um mecanismo altamente válido. E dependendo do seu contexto social, é estritamente necessário. Bom, para a gente começar a desenhar esse cenário, é importante estabelecer o que realmente é essa arena que o livro fala. A metáfora é poderosa porque viver com ousadia exige que você desça das arquibancadas. E a arquibancada é super confortável, né? Pois é aquele lugar onde é muito fácil criticar quem está lá embaixo, sujo de poeira e suor. E o texto descreve que a nossa cultura atual vive sobre um paradigma implacável de escassez. Aquela sensação crônica de nunca ser bom o bastante. Exato. É a voz social amplificada dizendo que nós não somos perfeitos o bastante. A premissa aqui é que a única forma de quebrar essa escassez é aceitando a incerteza emocional. Se você evita o risco da arena porque tem medo de falhar, você acaba evitando as únicas coisas que dão sentido à vida. Certo, mas Tipo, você evita o amor, porque amar é não ter garantias, né? Quando nós usamos armaduras para nos proteger, como perfeccionismo ou isolamento, a gente acha que está bloqueando a dor, mas na real nós estamos selando nosso próprio isolamento. olha, é uma premissa muito bonita, muito poética, mas a minha leitura aponta para um lado bem diferente quando a gente coloca os pés no chão. O livro tenta desconstruir essa cautela como se ela fosse apenas um mito ou uma armadura autodestrutiva. Uhum. Mas vamos voltar àquele dado que você mencionou na introdução, porque ele é a chave de tudo. A pesquisa revela que a dor da rejeição social é processada no cérebro através das mesmas vias neurais da dor física severa. O livro é transparente sobre isso, a vergonha é dilacerante. Dilacerante. A vergonha não é um desconforto filosófico, ela é uma agressão ao seu sistema nervoso. Então, quando você está num ambiente de alta pressão, seja uma cultura corporativa tóxica, um lar abusivo, não se expor é a tática de sobrevivência mais lógica. Sobreviventes de traumas não desenvolvem armaduras porque são covardes. Eles desenvolvem porque elas funcionam. Eu confesso que, quando eu li sobre a profundidade dessa dor neural, eu hesitei também, porque é uma verdade brutal. Não dá para ignorar que a dor emocional destrói pessoas. Exatamente. Mas a grande questão é, o que nós fazemos com isso a longo prazo? O recuo crônico não pode ser a resposta. A autora não propõe uma ingenuidade de andar sem armadura no meio de uma guerra. Ela propõe o desenvolvimento da resiliência à vergonha. Como isso funciona na prática, na sua visão?
Pense no seu córtex pré-frontal, como o CEO do cérebro. É a parte racional que diz: isso é só um erro no trabalho. Quando a vergonha atinge em cheio, o sistema límbico soa o alarme de incêndio, chuta o CEO da sala e assume o controle. Você entra no modo de lutar, fugir ou congelar. Exato. Você não consegue mais racionalizar. A armadura é o cérebro límbico no controle. Só que a resiliência à vergonha requer que você traga o CEO de volta para a sala. E a única forma de fazer isso é reconhecendo a dor e, o mais importante, falando sobre a sua vergonha com alguém em quem você confia. É uma teoria fascinante, eu admito. Mas quem está nos ouvindo agora e já passou por um ambiente hostil de verdade, sabe muito bem que abaixar a guarda pode significar a sua destruição literal. Mas eu não estou falando de abaixar a guarda para quem te ataca. Espera, pensa no conceito do comportamento viking ou vítima do próprio livro. É muito comum em profissões de alta performance ou entre veteranos. A regra deles é simples. Ou você domina a situação e se blinda, ou seja, você é o viking, ou você é esmagado e vira a vítima. Sim, o material reconhece esse padrão. E ele reconhece que, para essas pessoas, a ideia de simplesmente entrar na arena pode engatilhar danos severos, levando a um retraimento psicológico total, um colapso. Então eu pergunto, se a vergonha é usada como arma na nossa sociedade, por que encorajar alguém a se desarmar na frente de atiradores emocionais? O que me pega nessa sua ideia é que você está fundindo duas coisas que o texto separa com rigor. Vulnerabilidade não é rendição e definitivamente não é falta de limites. Como assim? O retraimento não vem da vulnerabilidade? Não. Esse colapso que o viking sofre não acontece porque ele foi vulnerável demais. Acontece justamente pelo isolamento prolongado. A armadura salva a sua vida no campo de batalha, sim, mas se você não conseguir tirar quando volta para casa, ela te sufoca. O viking morre de solidão dentro da própria armadura. Mas ele não pode tirar em qualquer lugar. Claro que não. O livro não diz para você se desarmar na frente do atirador. Você tira a armadura dentro da sua tenda, sabe? Com uma ou duas pessoas que conquistaram o direito de ouvir a sua história. Que bom que você tocou nesse ponto da tenda e das pessoas escolhidas, porque isso nos leva ao mecanismo de como nós filtramos essas relações. O material condena muito o que ele chama de vulnerabilidade sem limites, né? Com certeza. Aquela coisa de invadir e roubar. E isso, a pessoa que manipula os outros despejando traumas para ganhar atenção, ou joga um holofote cegante em alguém revelando coisas íntimas sem alicerce. A verdadeira vulnerabilidade exige limites robustos. Sem dúvida. Esse é o maior mito que a gente precisa derrubar aqui. A ideia de que vulnerabilidade é expor seus sentimentos no Twitter ou contar seus segredos para um estranho no avião. Isso é só uma tentativa desesperada de aliviar a ansiedade. Vulnerabilidade genuína precisa de confiança mútua. Perfeito. E é usando a mecânica dessa confiança que eu fortaleço a minha posição. O livro ilustra a confiança através da metáfora do pote de bolinhas de gude. A confiança não é construída em grandes gestos. Ela é construída grão a grão através de ações consistentes de lealdade ao longo do tempo. Se a confiança só pode ser validada matematicamente pelo acúmulo lento dessas bolinhas, então a lógica é que a postura padrão na vida adulta deve ser a não vulnerabilidade. Você acha que a gente deve andar com o escudo sempre ativado, então? O escudo é o estado correto até que o pote esteja cheio. A aversão ao risco é uma rede de filtragem rigorosa. Você só se joga para trás quando já verificou repetidas vezes que tem uma rede embaixo. Na ponta do lápis, manter a armadura até ter 100% de certeza faz sentido para quem quer evitar riscos. Mas tem um paradoxo fundamental aí. Como a primeira bolinha de gude entra no pote? Bom, através de pequenas ações. Mas como vocês iniciam essa construção se nenhum dos dois estiver disposto a dar um voto de confiança inicial? A exigência de que o pote já esteja cheio antes de você se permitir ser vulnerável é, na prática, uma impossibilidade. Isso é só mais uma manifestação do perfeccionismo. Perfeccionismo? Como assim? A filtragem de segurança exige cálculo de risco, não perfeição. É que o perfeccionismo é o maior escudo de 20 toneladas que o livro aborda.
Ele diz tipo, se eu parecer perfeito e controlar o ambiente, eu nunca serei julgado. Quando você exige provas irrefutáveis antes de abaixar a guarda, você está sendo perfeccionista nas relações. Eu diria que eu sou apenas cauteloso. Mas isso é autodestrutivo? A conexão real exige aquele salto inicial no escuro. Se você conta sobre um medo pequeno, é uma microvulnerabilidade. Se a pessoa acolhe, pimba, uma bolinha de gude no pote. Mas se você fica segurando o escudo exigindo garantias prévias, a energia gasta é colossal. Não sobra energia para viver. A questão da energia gasta é muito real, mas eu convido a pensar no que acontece quando você larga o escudo. A pessoa que decide ser constantemente vulnerável, ela sangra, ela tem um estado de ferimento crônico. O cérebro odeia a incerteza emocional, sabe? Odeia, é verdade. E é por causa do peso dessas quedas que nós desenvolvemos estratégias de defesa brilhantes, o que nos leva ao conceito que o texto define como alegria como mau presságio. Ah, sim. Aquele momento em que você está incrivelmente feliz, tudo dando certo, e subitamente, do nada, vem um medo catastrófico de que algo terrível vai acontecer para destruir aquilo. Exatamente esse. E a pesquisa revela que cerca de 80% dos pais relatam vivenciar isso. Eles olham os filhos dormindo, sentem um amor esmagador e o cérebro começa a ensaiar tragédias, acidentes, doenças fatais. É uma tentativa de controle. O livro classifica isso como um defeito a ser consertado, mas eu argumento que a biologia está provando seu valor evolutivo aí. A alegria é a emoção mais vulnerável de todas. Quando você está no auge, é quando você tem mais a perder. Ensaiar o desastre mentalmente é uma estratégia maravilhosa de amortecimento. Você acredita mesmo que isso amortece alguma coisa? Você prepara o seu sistema nervoso para a decepção e elimina o fator surpresa. Em um mundo onde perdas são garantidas, antecipar a tragédia favorece a sobrevivência. Eu entendo completamente por que o cérebro faz isso, mas a eficácia dessa estratégia é uma ilusão completa. E o livro é explícito sobre por que isso falha. A lógica é que você não pode anestesiar as emoções de forma seletiva, entende? Sim, mas Quando você anestesia a escuridão, você simultaneamente anestesia a luz. Se você transforma a alegria num ensaio de tragédia para se proteger do medo da perda, você destrói a sua própria capacidade de usufruir da alegria pura no presente. Você fica dormente para a vida. eu entendo, mas na real o objetivo não é sentir o pico da alegria. O objetivo biológico é não ser destruído pelo pico da queda. Entorpecer as emoções te ajuda a sobreviver ao choque inevitável. Mas os dados clínicos mostram justamente o oposto. Ensaiar tragédias não amortece o impacto de absolutamente nada quando o desastre ocorre de verdade. Você acha que não? Não existe amortecimento para a dor real do luto. Se você passar 10 anos imaginando um acidente, e ele acontece, a sua dor não vai ser 10% menor só porque você ensaiou. A única coisa que o seu cérebro conseguiu fazer foi roubar de você 10 anos de paz e conexão. A cultura da escassez faz a gente acreditar que aceitar a felicidade é pedir para ser punido. Isso é um ponto forte. E o texto traz o antídoto, a prática ativa da gratidão. É a diferença entre sentir o tremor ao olhar o filho dormir e, em vez de imaginar o pior, respirar fundo e declarar internamente: eu tenho medo do quanto eu amo essa criança, mas eu sou grata por este momento de paz hoje. A gratidão funciona porque ela ancora o córtex pré-frontal no presente. A teoria da gratidão e de habitar o momento é valiosa, mas eu preciso trazer a nossa conversa de volta para o ecossistema brutal em que a maioria dos adultos passa tipo 40 ou 50 horas por semana. A cultura corporativa. Certo, o ambiente de trabalho. A armadura domina as estruturas de poder. A cultura corporativa pune severamente quem mostra rachaduras. O livro menciona o vício em trabalho como fuga emocional, mas se a realidade exige que você produza incessantemente para manter o seu emprego, a hiperocupação não é uma fuga covarde, é uma adaptação calibrada às pressões do meio. Você está descrevendo o cinismo como ferramenta. O cinismo e a produção incansável são os preços de entrada no jogo.
O conselho do livro de abraçar a vulnerabilidade numa reunião com diretores, dizendo "eu não sei a resposta", em muitas culturas empresariais movidas pelo medo, leva ao encerramento da sua carreira, não a um despertar de conexão. É inegável que muitas culturas corporativas são baseadas no medo. Mas o que você chama de jogar o jogo não é sustentável. É conformidade com um sistema adoecido. E o incrível do trabalho da autora é que ela traz estudos práticos sobre gestão provando o efeito contrário. Líderes vulneráveis geram mais resultados. Exatamente. Líderes que operam pela armadura do cinismo podem gerar resultados a curto prazo, mas quando a vergonha é a tática de gestão, a inovação morre instantaneamente. Se ninguém tem a segurança psicológica para falhar, não surge ideia nova. A vulnerabilidade é literalmente a mãe da criatividade. Dizer, eu não sei a resposta, mas juntos vamos descobrir, é muito mais magnético para a equipe do que fingir ser infalível. A inovação exige erro, concordo. Mas olha, para o líder no topo, ser vulnerável humaniza. Mas para a pessoa na base da pirâmide que não tem capital político, a vulnerabilidade atrai predação. A armadura do cinismo é altamente eficiente para quem não tem poder. É um cálculo econômico emocional e o livro acerta muito ao revelar como esse cálculo é feito na cabeça de todos nós. Chegando ao final da nossa discussão, fica muito claro que o cerne do debate de hoje escancarou uma tensão fascinante. De um lado, nós temos o desejo humano e irreprimível de vivermos plenamente, de amar, criar e pertencer. Um estado que, como os dados atestam, só é alcançado quando temos a coragem de caminhar até o centro da arena, aceitando as contusões da vulnerabilidade. E do outro lado, nós temos o nosso instinto mais visceral de autopreservação, né? O impulso justificável de usar o perfeccionismo e os escudos em um mundo onde a rejeição causa danos que a ciência prova serem análogos à dor física. O consenso que fica entre nós, embasado pela pesquisa, é que a sociedade atual não apenas falha em nos apoiar, mas agrava o problema ao propagar a escassez e exigir perfeição. Com certeza. O mundo maximiza o perigo da arena. Mas nosso desacordo central permanece na resposta a isso. Da minha perspectiva, agir com alta cautela e exigir a prova da rede de segurança antes de pular não é covardia. É um imperativo racional em um ecossistema hostil. E eu permaneço focada na premissa da autora. O custo da paralisia emocional é muito pior do que o custo do fracasso. A coragem de ser imperfeito, de tolerar a poeira e as cicatrizes da exposição, é a única via para sentirmos alegria pura e vivenciarmos um amor livre do medo. Fica evidente que as regras de quando levantar ou abaixar esse escudo são bem complexas. A biologia nos puxa para a segurança, enquanto a alma clama pela conexão. É essa honestidade brutal que faz o livro valer a pena. O valor deste debate é convidar você, que está nos ouvindo, a examinar criticamente de onde vieram as suas próprias armaduras. Há camadas riquíssimas nessa obra sobre autocompaixão que valem a pena ser exploradas na leitura completa. Pois é. E no final das contas, o julgamento de qual ambiente exige o escudo ou qual relação merece a sua vulnerabilidade é uma tarefa estritamente pessoal. Só você sabe como seu pote de bolinhas de gude está enchendo no dia a dia. E só você pode decidir quando vale a pena carregar o peso do escudo e quando é hora de descer para a poeira da arena e ter a ousadia de ser plenamente visto. Muito obrigada por acompanhar o nosso programa hoje. Até o próximo The Debate.